acha que a nossa militância está aguerrida na campanha, elogiou muito o PT pela campanha que fez, pela campanha que está fazendo, também o Haddad, apesar de toda a desconstrução da indústria de mentiras, dos fake news, desse Caixa 2, o submundo da internet, a violência, ele disse assim, olha, estou muito orgulhoso porque vocês estão enfrentando com a altura isso tudo que está acontecendo. Então, continuem assim, cabeça erguida, na rua, falar com o povo. A gente ganha eleição falando com o povo e não temendo nada. Nós sabemos o lado que temos e a responsabilidade que nós temos na história. Então, está muito animado, pediu para dar um abraço no Haddad e dizer para a militância que tem muito orgulho e tem muito orgulho de ser do PT. Senadora, num evento no Rio de Janeiro essa semana, o Mano Brown fez uma série de críticas ao PT, disse que o PT se afastou da periferia, tem chance de perder a eleição por causa disso. O que a senhora diria a esse respeito? Não, inclusive ele disse que não era momento de festa, né? Porque o pessoal... Exato. Que eu concordo com ele, não é mesmo momento de festa, o povo está sofrendo, o povo está passando necessidade, tem gente desempregada, sem renda, é um momento muito duro para o Brasil, dolorido para o nosso povo. E a gente sabe disso, o PT sempre se colocou ao lado do povo. E o que ele disse é o seguinte, o PT tem que estar do lado do povo. Agora tá, né? Porque se não tivesse, nós não teríamos chegado ao segundo turno. Mas a senhora se não concorda chegasse... com ele, que O não. próprio fato do Mano Brown, que é da periferia, tá lá conosco, É, é uma prova de mostra, que nós não né? estamos tão longe assim. Mas será que mostra não foi a isso. montanha que veio a Maomé nesse caso? Mas veja, eu fico assim impressionada que falam isso do PT, mas se fosse esse afastamento, o PT estaria no segundo turno. Se fosse esse afastamento, o Lula estava praticamente eleito no primeiro turno. Quem é que tem relação com o povo no sentido das propostas, no sentido da vida, no sentido de representar os direitos e defender o povo brasileiro? É o PT. Quer dizer, erros e acertos todo mundo tem, mas eu acho que o PT cumpre um papel fundamental na defesa dos direitos dos trabalhadores e vai estar do lado dos trabalhadores e do povo brasileiro sempre, em qualquer circunstância que esteja. Ele falou muito da questão da linguagem, né? Que o PT talvez não está voltando essa linguagem para o povo. O que a senhora acha que, por exemplo, o Bolsonaro fez a mais para estar aí na frente? Fake news e Caixa 2. Só Mentiu isso, pra senador? caramba. Mentiu pra caramba sobre o PT, muito mesmo, fez Caixa 2, muito dinheiro para espalhar mentira. Apoio de grandes grupos econômicos, Grandes de um grupos setor grande da mídia conservador. E um discurso de que ia resolver tudo pelas próprias mãos, armando o povo. Não é assim. Então, o Lula enfrentou muito isso de desconstrução e permaneceu no coração do povo. O PT também. Então, acho que a gente está vendo uma campanha de tentar desconstruir o PT, que é o maior partido que esse país tem e que tem raízes populares e que tem ligação com os movimentos sociais, capilaridade. E se nós estamos hoje disputando o segundo turno das eleições e desde 89 o PT nunca deixou de disputar uma eleição ou estar no segundo turno, ou ficar em segundo lugar, é porque a gente tem relação popular, senão não estaria. Senadora, e a ação que foi ajuizada lá no TSE, né? Não sei se tem novidades sobre essa ação e se vocês esperam ainda que haja um retorno sobre isso. Esperamos que haja um retorno sobre isso, seria essencial para a democracia. Aliás, cobramos isso do TSE várias vezes, para que antes do segundo turno pudesse ter uma decisão. Lamentamos que as medidas cautelares não tenham sido dadas, isso pode redundar em destruição de provas e achamos grave o que está acontecendo com a eleição brasileira. Tão grave que tem um parlamentar no Chile que fez uma lei, um projeto de lei, deu o nome do Bolsonaro, que é contra fake news e contra o uso da internet, do submundo da internet nas eleições. A senhora acha que isso pode levar, por exemplo, eventual elegibilidade dele ainda depois do segundo turno, por exemplo? Olha, tem que ter uma decisão sobre isso. É muito grave os fatos que nós temos. O correto seria julgar agora, para ele nem estar participando da eleição. Os crimes que cometeu são graves contra a ordem democrática. Você induzir a população a um voto errando, falando que os outros são o que não são. É muito grave. Você ganhar e perder a eleição faz parte da vida das pessoas. Agora, fraudar a vontade popular, como foi fraudada nesse caso, no primeiro turno, com a votação que ele teve, é muito grave. Eu vou deixar o Rui aqui, que representará o PT, eu vou ter que ir porque eu tenho um voo, tá, gente? Obrigada. Obrigada. Agora, eu já falou o que tinha que falar, só quero registrar que sábado é o aniversário do presidente Lula. E é uma pena que ele
preso sem crime, preso sem provas, condenado injustamente, tenha que passar o aniversário na prisão. Como é que ele está reagindo dessas últimas notícias? Não, ele passou o tempo registrando o valor da militância do PT, registrando que nós chegamos ao segundo turno, apesar de toda a campanha odiosa contra nós, que reelegemos alguns governadores, estamos disputando o segundo turno no Rio Grande do Norte, em Sergipe com aliança, elegemos a maior bancada de deputados federais. Isso é uma proeza para um partido que querem liquidar e que diziam que estava acabado, com os grandes partidos tendo sido varridos do mapa pela onda Bolsonaro. Ele acha que, seja qual for o resultado, que nós podemos ganhar domingo, é essencial que se valorize essa militância, que não pode ser nunca abandonada, e que nós temos essa tarefa de cada vez mais estar mais próximo do povo, mais próximo da militância, e imediatamente após a campanha sair em caravana pelo país, reorganizando o partido, fazendo ele crescer, e se perder a eleição fazendo oposição e cobrando os compromissos com o povo. Rui, o PT teme de alguma forma, no caso de uma vitória do Bolsonaro, que hoje parece o quadro mais provável, pela segurança do presidente Lula, pelo que vai acontecer com ele a partir do ano que vem? O presidente expressou algo nesse sentido? Não, o presidente é de uma tranquilidade, às vezes até excessiva, eu acho, nesse caso. Porque as ameaças não são só ameaças. Tem muita coisa que está se concretizando. Eu soube que o Mauro Paulino recebeu o jornal na porta do apartamento da casa: vagabundo, nós vamos te matar, porque o cara faz análise de pesquisa. As pessoas são esfaqueadas. Quer dizer, quando você destampa a caixa de Pandora, os demônios ficam soltos. E ele mesmo reconhece que ele não tem controle sobre essa horda fascista que ele ajudou a criar. Então, eu acho que nós temos que exigir das autoridades policiais que contenham esse tipo de excesso, que o Supremo Tribunal Federal, que a Justiça cumpra o seu papel, tem sido leniente. Então... E sobre essa caixa de Pandora, enfim, esse extremismo da direita que o Bolsonaro representa, né? O que ele diz? Ele diz que realmente o ex-presidente Lula... Ele acha que as coisas vão se assentar. Primeiro, ele não acha que está perdida a eleição, né? Então, que as coisas, se o Bolsonaro ganhar, as coisas vão se assentar, ele vai ter que se entender com o povo. Vai ter que garantir a segurança que prometeu, vai ter que garantir que o gás de cozinha seja barato, que o Bolsa Família seja mantido, que ele não pode cortar o 13º, que ele não vai poder provocar uma recessão ainda maior no país, que ele vai ter que fazer a nova política, né? Então, tem muita coisa. Quando você assume um governo, depois de um certo tempo a população cobra seu preço, mesmo aqueles que apoiaram. Então vocês se lembram do Collor, que foi uma maravilha, caçador de marajá e tal, caçou, pegou a poupança das pessoas, em 6 meses ele estava liquidado. Então, mas eu estou muito otimista. A expectativa do ex-presidente de uma eventual vitória do Bolsonaro é que seja um novo Collor? Eu estou muito otimista com essas últimas pesquisas. Nós viramos a eleição na capital de São Paulo. Tem chão pela frente. Tá bom? Muito bem? Obrigada. Obrigada. Bom trabalho para você. Obrigada. Não, foi a Glenn que levou. Vai levar. Não, eu não vi.